Graça e paz a todos os amados irmãos. Estamos aqui com mais uma palavra, né, da palavra, né, uma palavra da palavra. Queria compartilhar aqui com os queridos a palavra em Salmos 34. Amém? Salmos 34. Não vou esperar como se faz no culto, né? Vamos procurar a Bíblia aí. Amém? Vamos lá. Salmos 34. A partir do primeiro versículo. Vou abordar só alguns versículos, mas eu quero aqui ler para ficar bem tranquilinho. Louvai ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Agradecer ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Amém? E para terminar. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Salmos 34, ele vai falar sobre Davi. Né? Se nós formos lermos a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, a partir do versículo 8 ao versículo 15, ele vai retratar exatamente do que Davi aqui está louvando a Deus, agradecendo a Deus pelos livramentos que Deus o deu a ele. Ele fugia da face de Saul. Saul estava o perseguindo, queria matá-lo por causa de ciúme. Saul tinha ciúme de Davi. E Davi ele foge. Ele vai para um lugar onde havia uma parte sacerdotal. E Davi, irmãos, a palavra do Senhor, ele mostra tanto as conquistas de Davi, mas também a sua derrota, vamos dizer assim, né? A sua fraqueza. Já cheguei a pregar a mensagem, algumas mensagens falando sobre isso. E ele foge e encontra com o sacerdote Aimeleque, a qual com medo se encontra com Davi, e Davi mente para esse sacerdote. O que acontece? Eu não vou aqui pregar exatamente isso, mas vou contar a história, que é bom conhecer. E Davi ele mente, falou que chegou ali a mando do rei, que tinha negócio a fazer. E essa mentirinha de Davi, lá na frente, morrem 85 vidas, por causa de uma mentirinha de Davi. E eu não quero focar nisso, nessa mensagem dela, nessa noite, que eu estou pregando aqui à noite, né, nessa noite de sábado, mas queria focar aos irmãos na questão do que Davi, Deus o deu a ele, o livramento. Qual foi o livramento? Davi, quando ele se encontra com esse sacerdote, ele estava com fome com os seus homens que estavam com ele, e ele pede ali alimento a Ameleque dá,
e também ele pede uma espada, e havia ali aquela mesma espada que Davi matou Golias e deu a Emelec, o sacerdote, a Davi, essa espada. E ao decorrer disso, Davi ele foge e vai para a cidade ali dos filisteus, né, cidade chamada Gate. Ali havia um rei que estava naquela cidade, que era Aquis, a qual Davi, até com medo, ele finge que estava doido. E ali, Aquis o expulsa, o tira ele dali. Até vemos ali alguma Bíblia ali, que subtítulo na palavra de Deus, que fala sobre Salmos de Davi, quanto mudou o seu semblante perante Abimeleque, ou, numa outra tradução aqui, um Salmo de Davi relacionado à ocasião em que que fingiu insanidade diante de Abimeleque, que o mandou embora. Exatamente esse episódio, né? Como fala Abimeleque, vamos ver na história, na palavra do Senhor, de Gênesis, vai ver ali que era rei dos filisteus, né? Vamos encontrar, até chegou a ter na história também um filho de Gideão, também com esse próprio nome. E nesses salmos aqui, vamos lá, estou tentando puxar de volta para cá, senão eu vou embora, começo a flutuar. E vamos passeando da história e vamos fugindo um pouquinho do assunto, né? Mas sempre cada pregador precisa de alguma coisa, é como se fosse acender uma fogueira, né? Você está abanando para depois a brasa ter, vamos lá. Aí você tem churrasqueira, não é verdade? Tem que acender, demora um pouquinho ali, alguns têm algumas técnicas para acender a churrasqueira, mas eu, particularmente, eu sofro um pouquinho na churrasqueira, não é a minha praia. Mas vamos lá para a palavra do Senhor, nesse Salmos 34, que assim como a palavra toda, a palavra que é a palavra de Deus, mesmo sendo exortativa, ela é uma bênção do Senhor. E nesse Salmo 34, versículo 4, vou citar alguns versículos aqui. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Quando Davi escreveu esses salmos, provavelmente, quando ele saiu da presença de Aquis, que mandou embora, a palavra nos fala ali em 1 Samuel, que eu falei, em 1 Samuel 21, 22, agora, né? Quando ele foge, e no 22, que você for lá ver a palavra do Senhor, Davi ele se retirou dali e se salvou na caverna de Adulão. Então, ao sair da presença desse rei filisteu, ele agradece a Deus pelos livramentos e pelo grande livramento que Deus deu da mão de Saul e da mão desse rei Aquis, que era rei da cidade de Gade. Amém? Cidade, a mesma cidade onde nasceu Golias. E Davi, ele glorifica ao nome do Senhor. E aqui é interessante, tem um versículo aqui, às vezes tem nada a ver, a gente olha ver assim. Fala isso, aí fala, olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão, tá aqui, até no futuro, não ficarão confundidos. Então ele já, na sua essência de louvor, de glorificação a Deus pelo livramento, ele já traz uma palavra profética para aqueles que olharam para Cristo e não ficaram confundidos, porque aqueles que olharam para Jesus como só um homem e receberam
são uma bênção como homem. Mas aqueles que também olharam para Jesus só como um profeta, receberam só uma bênção de profeta, de um homem, de um líder, receberam como líder. Mas aqueles que olharam para Cristo e olharam como o Salvador, a revelação viva que o Pai o colocou, porque o Pai o gerou, assim a palavra de Deus nos fala, ele vive e viveu desde a eternidade. Aqueles que olham para Jesus, né, como o Salvador, como o único e o suficiente, seriam e iluminados. Porque fala que foram iluminados e os seus rostos não ficarão confundidos. Então, o rosto, que é a porta das nossas emoções, então, todas as nossas emoções, tenha certeza que Jesus, Ele é o Salvador. A minha expressão, a minha fala, o meu viver, a minha alegria e a nossa alegria, ela sabe de onde ela vem. Ela vem do Senhor. O Senhor é a nossa alegria. E estarmos nessa luz, porque só é iluminado aquele que está na luz, que é Jesus, que na claridade, a qual nós podemos ser nós mesmos, porque a luz, ela revela quem realmente nós somos. Jesus, ele revela quem realmente nós somos, e não devemos ser pessoas que não somos. Fingimos ser, fingimos amar, fingimos trabalhar para o Senhor, mas como nós fingimos trabalhar para Deus, nós estamos enganando a nós mesmos. E Davi, ele traz esses salmos de glorificação, uma forma profética, aqueles que olhariam para o Messias e que iriam crer na encarnação do Verbo, o Verbo vivo que se tornou homem e 100% homem. E nisso nós temos que crer no Senhor, porque fala aqui que ele clamou, este pobre homem, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias, todas as nossas ansiedades, todas as nossas incertezas do futuro, nós temos que lançar ao Senhor. Ele que vai nos direcionar ao caminho seguro. Não está lá em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho? Então a revelação do Senhor, do Deus vivo, Jesus, Ele pode nos consolar. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temos que confiar no Senhor, porque temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam, que sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor, de nada tem falta. Então aqueles que buscam saciar a sua carne, aqueles que pensam só na sua carnalidade, aqueles que são carnívoros, eles passam fome, e fome do Senhor. Porque todas as vezes que eu faço em prol da minha vontade, em prol de eu ser a luz,
Porque há uma diferença de eu ser iluminado e de eu ser a luz dos holofortes. E tudo se fala de mim. Eu não tenho a luz do Senhor. Mas conforme eu temo ao Senhor e busco e clamo e me humilho diante do Senhor, onde eu qual me arrependo, porque é muito pregado hoje, muita prosperidade, muitas palavras proféticas são lançadas, mas nada se fala sobre o arrependimento, nada se fala sobre a salvação, nada se fala como eu vou esperar a volta de Cristo. Muitos já não creem mais que Jesus voltará. E tem muitos que creem sim que Jesus voltará, mas eles se esquecem de como esperar essa volta de Cristo. E a esperar essa volta de Cristo não é me isolar das pessoas, não é de eu me encher-me de cultos, de reuniões. Não. Temos que confiar no Senhor. Temos que pregar a palavra do Senhor. Porque eles vão olhar. As pessoas têm que olhar. Assim como olharam para ele e foram iluminados. Nós temos que viver Cristo diariamente. Temos que viver essa volta na espera de Jesus, mas trabalhando. Não é só com reuniões, não é só te enchendo de cultos, de conferências, enchendo de saberes, de sabedoria, enchendo de sabedorias humanas, enchendo de cursos teológicos sem fins, enchendo-se de doutrina, achando que é a doutrina que vai levar você para o céu. Não, a salvação é um dom gratuito de Deus. É uma fé salvadora. É você querer, é você confiar no Senhor. Por isso que ele fala aqui, provade e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Às vezes nós achamos que confiar e vede é investir em coisas humanas. Não, vou comprar isso aqui, vou provar que eu vou alcançar. Mas provade e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. É confiarmos no Senhor. Às vezes achamos que confiarmos é fazer várias coisas. Nós vemos em muitos lugares queridos trabalhando muitos dentro das suas denominações e ficando cada vez mais envolvido com aquilo e deixando as suas famílias de lado. Eu penso sempre em Marta, a fadigada. E toda vez que eu fico afadigado com muitas coisas, eu estou escondendo a minha ansiedade. Estou escondendo e escondo-me da minha ansiedade fazendo coisas que eu acho importantes. Faço dentro da dominação, então para me ocupar. Aí a pessoa acha que eu não vou me ocupar com as coisas do Senhor, porque o Senhor está cuidando das minhas coisas. Nada. E o seu próximo que está perto de você? Aquele irmão biológico. Às vezes nós temos comunhão muito com os irmãos da igreja. Levantamos as bandeiras. Aí, meu irmão, estamos juntos. Na hora da oração, abraça o irmão. Estamos orando, acabou o culto, acabou cada um por si. Faz o seu vizinho. Já olhou para o seu vizinho? É aquele encrenqueiro. Que você até ora, Deus, leve-o. Tua vizinha, seu chefe, lugar de trabalho, seu colega de trabalho. Nós temos que ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus.
ao qual nos conduzirá. E nós não seremos confundidos. Teremos a certeza que Jesus está reinando na sua vida e na minha vida. Creia nessa palavra, porque o Senhor é bom. Aquele que vê no Senhor a sua esperança e vê que Ele pode operar na sua vida, crê no Senhor. Porque como nós que buscamos ao Senhor, assim como Davi, ele buscou o Senhor e o Senhor respondeu dando livramento. Ele também fará com você. Pode ser esta noite, pode ser nesse dia, pode ser nesta manhã. Ele vai te responder. Mas busca o Senhor. Busque na sua palavra. Assim como na próxima palavra eu vou trazer falando sobre Hebreus, que Deus falou de muitas maneiras com os profetas, mas agora Ele tem falado através do Filho, que é o Verbo. Jesus é o Verbo. Ele é a palavra. Ele é a palavra viva. E como a palavra está no Verbo, quer dizer que 3 funções do Verbo: ação, estado e fenômeno. E Deus tem operado isso na sua vida e na minha vida. Na ação, nos livramentos. Deus tem dado livramento. Tem operado no seu estado. Qual estado que se encontra? Decaído. Mas Deus te restaura com o seu sangue precioso. Não com esse sangue agora, mas com o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, que faz efeito desde lá até hoje. O sacrifício de Jesus, ele tem esse efeito. Ele não precisa ser renovado. Não, o sangue ele é vivo. Ele corre no corpo dele, no corpo de Cristo. Tu faz parte do corpo de Cristo? Entende o que é o corpo? Em muitos lugares é pregado sobre o corpo. Mas na hora que um dos membros precisa deste corpo, aquele negócio, o corpo caiu fora. É verdade? Mas, guarda essa palavra. Não se confunda. Leia a palavra do Senhor. Porque Deus tem falado através da sua palavra. Através do seu Espírito Santo, que vai te conduzir. Porque quem vai te iluminar a você entender, a você enxergar, a sair essa escama dos seus olhos, esses ferrolhos que estão no seu ouvido. Deixa o Espírito Santo falar com você. Não se entupa de religiosidade na sua vida. Deixa Deus te restaurar. Deixa Deus operar diante de ti. Confia nele. Coloca a tua ansiedade sobre ele. Ali está escrito na carta de Pedro. E lançando a nossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. E Deus tem cuidado de você. Amém? Graça e paz. Aqui é o pastor Rodrigo. Um abraço a todos.